Então a gente assim tem um prazer gigantesco hoje de receber o Tom, né, que é aí o nosso mestre, né, assim, da Bia, meu, né, agora também da Sandra. Ele é professor da USP, professor da Unesp. Eu acho que é uma das maiores autoridades que tem aí em redação, em termos de linguística cognitiva no Brasil. Eu ousaria até dizer que é uma das maiores, assim, um dos maiores especialistas no mundo mesmo, né? Então, com vocês aí, sem maiores demoras, eu passo a palavra para o Tom. E a primeira parte da fala dele, assim, já anunciando para vocês, a gente tem como objetivo mostrar por que essa narrativa é tão importante no começo do texto, né? Então, passo a palavra para o Tom. Muito obrigado, Tom, por estar aqui conosco. E pode, assim, e a palavra agora é sua. Perfeito. Gente, ah, quando se fala, eu estou pensando em narrativa, mas sobretudo uma narrativa que use imagens, né? Eu entro primeiramente com uma citação do último livro do Antônio Damasio, que é A Estranha Ordem das Coisas. Ele diz o seguinte: toda mente é composta por imagens, desde a representação de objetos e acontecimentos aos seus conceitos e traduções verbais correspondentes. As imagens são a moeda universal da mente. Eu queria dizer, quando a gente pensa em imagem, a gente pensa apenas em visual, quer dizer, coisa que você pode ver, mesmo fechando os olhos, você pode ver na sua mente. Você fecha os olhos e você pode imaginar a Torre Eiffel, você pode imaginar a Avenida Paulista, uma série de coisas, né? Agora, próximo slide. O importante é a gente pensar que as imagens, na verdade, elas são multimodais. Então, a gente pode falar em imagem acústica, visual, etc. Quando você fala, elas exploram nossos cinco sentidos. Quando você fala, por exemplo, essa menina é um anjo, então você imagina a visão que você tem de um anjo com asas, branco, etc. Mas ela pode induzir o olfato, se não está me cheirando bem. Ou então a audição, houve uma explosão de risos. Paladar, né? O preço desse carro está muito salgado, certo? E também eu coloquei aqui tato ou somestesia. Na verdade, hoje a gente não fala mais em tato, a gente fala em somestesia. Soma é corpo, estesia é percepção, é sentido, né? Sentir o corpo. Então nós temos na somestesia nós temos a propriocepção, que é a percepção de você que permite, quer dizer, a qualidade do corpo que permite você ficar em pé, andar, correr, deitar e levantar, certo? A propriocepção. Você tem a termocepção, que é a sensação de calor. Por exemplo, a gente usa imagem de propriocepção quando fala, nossa, esses últimos 2 meses o mundo virou de cabeça para baixo, né? Vamos ver se quanto tempo vai demorar para o mundo parar em pé de novo. Nós estamos usando uma imagem somestésica de propriocepção, olha, nome estranho, né? Bom, termocepção, quando você fala, por exemplo, poxa, batata quente vai para sua mão, então é sensação de calor. Dor, quer dizer, aquilo que pega o nosso corpo, que avisa uma dor interna, que tem alguma coisa ruim ou uma coisa apertando você, você usa essa imagem quando você fala, por exemplo, olha, ela deu o braço a torcer, por exemplo. Isso é uma imagem que envolve a somestesia da dor. E o tato, né? Como nesse caso aparar as arestas ou descascar esse abacaxi, é tato, né? Dentro da somestesia é o sentido do tato. Bem, agora eu tenho uma outra citação do Antônio Damasio, que ele fala dos afetos. Diz ele, existe um outro mundo mental paralelo, um mundo que acompanha essas imagens. Trata-se do mundo paralelo dos afetos, um mundo em que encontramos os sentimentos a acompanhar as imagens mais marcantes da nossa mente. Quer dizer, todas essas imagens que nós vemos no nosso dia a dia, ouvimos, etc., isso afeta, não é só o racional, é emocional e racional, isso é uma coisa inconsciente, né? Vamos para o próximo slide agora. Quando o autor de um texto ele usa numa narrativa uma imagem, o objetivo dele é que o seu ouvinte ou leitor construa o referente sobre o que ele está falando na sua mente, a partir da imagem
que ele escolheu. Quando eu falo, vamos ver a hora que o mundo vai parar em pé novamente, eu quero que você veja a volta da normalidade como alguém que adquire naquele momento a sua própria percepção. Estou misturando a imagem do corpo humano em equilíbrio com o mundo em equilíbrio, né? Vamos lá, próxima imagem. Frames. As imagens são compostas por frames. Uma definição muito simples: frames são esquematizações de estruturas conceituais, crenças e práticas culturais que emergem da nossa experiência de vida. Quando a gente pensa em Natal, você pensa o quê? Papai Noel, árvore de Natal, confraternização. Casamento, você vai pensar noiva, vestido branco, buquê de flores, o noivo, padrinhos, festa, bolo de casamento, lua de mel, que é o frame de casamento. É por meio de frames que a gente organiza o conteúdo da nossa memória, que está relacionado também às emoções. Quer dizer, quando alguém me diz, olha, eu estive num casamento na semana passada, quando a noiva estava saindo da igreja, apagou a luz da igreja. Bem, como eu tenho o frame do casamento e os elementos do frame, eles, digamos, eles se sucedem numa sequência natural de eventos, que é o script, eu sei que quando a noiva está saindo da igreja, você já sabe, você faz um pareamento entre a sua memória e aquilo que eu falei, você sabe que ela já está casada. Ela está saindo pela nave central da igreja, de braço dado com o já marido, em direção à porta de entrada da igreja. Não preciso falar nisso. Você faz o pareamento entre a sua memória do longo prazo e você vai fazendo esse pareamento dos elementos do frame naquele momento, não é? Bem, vamos fazer uma aplicação desse processo agora no próximo texto. Escolhi um texto do Jeremy Clarkson, que é um especialista em automóveis, ele é britânico. Ele escreve para o mundo inteiro e ele tem um sucesso imenso nas matérias que ele escreve. E ele, por exemplo, escreve para a revista Quatro Rodas aqui no Brasil também, não é? E eu achei interessante porque na nossa última reunião de pesquisa eu usei um texto dele e semana passada a Rosana, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, ela mandou um artigo do Gerald Steen, a respeito de metáfora, cognição, e o Gerald Steen usou 3 exemplos exatamente do Jeremy Clarkson, né? Bom, então vamos pegar como é que ele começa o texto Quatro Rodas de abril desse mês, 2020, né? Ele vai falar sobre o objetivo dele é fazer um teste de uma SUV nova da Mercedes. Então ele começa assim: o enorme órgão Henry Willis do Royal Albert Hall em Londres tem 147 registros e um espantoso conjunto de 9.999 tubos. É um colosso. Uma explosão de decibéis. Imagine, então, todos os rostos decepcionados no teatro se alguém decidisse trocá-lo por um simpático piano vertical. Então, veja que ele fez uma narrativa, uma descrição, na verdade, sobre o quê? Um teatro. Qual é o frame que ele usou? Teatro, certo? E ele mostrou um órgão, né? Enorme órgão grande, quer dizer, então aquilo é grande, majestoso. E aí ele fala uma explosão de decibéis, quer dizer, então ele usa a imagem visual do órgão e a imagem sonora, explosão de decibéis. Aí é claro que num teatro você tem o quê? Qual é o frame do teatro? Você tem o que está sendo exposto, levado no palco e os espectadores, né? Então ele vai falar do espectador. Imagine então todos os rostos decepcionados do teatro se alguém decidisse trocá-lo por um simpático piano vertical. Então primeiro ele põe essa imagem, a imagem do teatro, o tamanho do órgão, a potência do órgão e o barulho grande do órgão, né, musical do órgão. Aí depois ele entra no texto. Foi isso que a Mercedes fez com o G-Wagen, que é um SUV que a Mercedes lançou. Tirou o acelerador de partículas que ele tinha sobre o capô e colocou uma flautinha no lugar. Quer dizer, então você veja que ele quer que você veja, ele põe aquela imagem nessa descrição, e aí quando ele entra no texto, que é o que interessa, né? Ele quer que você veja o motor pequeno, que é um motorzinho de 4 cilindros, tal. Antes era um motor de 8 cilindros, V8 com 500 e tantos cavalos, né? Ele quer que você veja
Primeiro, ele estabelece uma relação entre o órgão, né, que é usa uma metáfora, acelerador de partículas, uma coisa imensa, né, e colocou uma flautinha no lugar. Então, você imagina, ele faz um pareamento, você leitor, faz um pareamento entre o piano simpático piano vertical, que é o som que teria que em tese substituiria o órgão, né? E a flautinha, certo? Que você, na verdade, está vendo naquele momento. Então, vamos chegar agora a fazer uma relação mais simples. Vamos pegar o primeiro parágrafo, próximo slide. Você tem uma apresentação musical no teatro, que a gente chama domínio de origem. Repetindo aquilo que eu já disse. O frame é um instrumento musical, a imagem visual, tamanho, órgão enorme, a imagem auditiva, o som potente, e a imagem visual dos espectadores ou ouvintes, que eles vão ver uma apresentação musical com orquestra e órgão, sei eu, e ele usa metonímia, rostos, quer dizer, faz um zoom para você ver o rosto decepcionado dos ouvintes quando, digamos, o órgão é substituído por um simpático piano vertical. Vamos agora ver o segundo parágrafo, que é quando ele faz a aplicação do frame, né? Então, é um SUV de Wagen, que é o domínio alvo. Então, aplicação. Então, o órgão potente, que é o motor do modelo anterior, quer dizer, que ele é reconstruído por uma nova imagem, acelerador de partículas. Piano vertical pouco potente, que é reconstruído por uma nova imagem, flautinha. E os espectadores, que são quem? Os consumidores que vão comprar o SUV, rostos decepcionados. Então, você vê que ele estabelece uma relação entre o espectador que espera ver um órgão potente, um som maravilhoso, que não sei quantos decibéis, e de repente alguém com um piano vertical que não toca para um teatro grande daquele tipo, praticamente é muito fraco. E aí depois ele leva você, não é, a usar essas imagens para ver o motor, do SUV novo da Volkswagen. Então, ele faz você automaticamente ver, digamos, o motor de 4 cilindros desse SUV como que é uma flautinha, quer dizer, porque uma das coisas que alguém, pelo menos até o momento em que não se usa o carro elétrico, o motor potente faz barulho, se acelera, é um ronco potente. Então agora é uma flautinha, um sonzinho fraco. E os espectadores, ele não fala em espectador, mas você automaticamente usando o frame, você vai perceber que com relação a esse SUV, o que você tem na verdade são os compradores que vão ficar decepcionados com esse motor pouco potente que substituiu o antigo motor V8 que era bastante potente, certo? Bem, então aí você tem uma aplicação da imagem. Agora, como é que a gente explora as imagens? A gente pode explorar as imagens por meio de parábolas, como é o caso do texto do Jeremy Clarkson. Primeiro, você conta uma pequena história em que você coloca imagens, digamos, visuais, auditivas, o que você quiser, certo? E depois você aplica essa imagem numa outra parte do seu texto, né? Você pode fazer isso como parábola ou fazer por meio de comparações frouxas. Sabe, Adriano, na minha gramática, eu quando estudo a comparação de adjetivos, orações comparativas, eu falo em comparações frouxas também. Quer dizer, como é que funciona a nossa mente quando você vai... Que nós fazemos muitas vezes comparações automáticas. Você vê uma coisa, você vê outra diferente, você consegue enxergar ou ouvir alguma coisa semelhante. Então você faz isso. Quer dizer, praticamente não existe linguagem nesse momento, é um filme que passa na sua cabeça. Bom, mas você pode fazer alguma coisa. Eu tenho uma aluna, quando eu vejo minha aluna Sabrina sorrir, é como se eu visse a minha filha Juliana sorrir, né? Ou então é quando você usa, é como se é a mesma coisa que a Juliana sorrindo. Quer dizer, você tem uma construção sintática, mas ela é frouxa porque ela não coloca as coisas assim de uma maneira mais, digamos, mais previsível, né? Ou você pode usar comparações sintáticas, né? A Sabrina sorri como minha filha Juliana sorri. Pronto, eu coloquei uma oração subordinada de verbal
comparativa, certo? O objetivo meu foi mostrar uma imagem antes e uma outra imagem depois. Quando eu falo minha filha Juliana sorri, então você vê uma coisa na outra. Ou por símile, que é uma comparação abreviada. A Sabrina sorri como a Juliana. Então aí, como eu digo assim, ela agiu como um anjo. Então a gente chama de símile, que é uma comparação uma abreviada, né? Ou então metáfora, quando você comprime as duas coisas. Sabrina é a Juliana sorrindo. Sabrina é a Juliana. Claro que no mundo real são duas pessoas diferentes, mas eu comprimo as duas por meio do sorriso e ponho o foco no sorriso. Sabrina é a Juliana sorrindo. Então, é quando você usa a metáfora, certo? Bom, vamos agora fazer uma análise do primeiro texto, Entre Cores, Preto e Branco. Primeira redação. Peraí, Tom, só um minutinho antes. Espera um pouquinho só. Antes, eu queria interromper um minutinho para a gente poder tirar algumas dúvidas, então, para a gente ouvir o que os alunos gostariam de perguntar, né? E aí, o que é importante isso para vocês? Que assim, que eu acho que é o que vocês devem estar se perguntando. O Tom acabou de mostrar para vocês como que é importante você ter essa narrativa, né? E como que essa narrativa ela pode ser levada para você construir a opinião que você tem naquele parágrafo, ou até mesmo ela estender durante o texto inteiro. Isso é uma técnica, isso é, assim, não é a única técnica que existe. Vocês viram que uma coisa bonita que ele mostra no último slide da gente, pra gente, é que vocês podem trabalhar isso de outras formas, né? Então, assim, entendam, esse é apenas mais um recurso, tá? Não é porque você utilizou isso que necessariamente você vai tirar uma nota máxima na FUVEST. Isso é um perigo que a gente tem que ter, né? E aí eu gostaria agora de pedir para vocês levantarem a mão para se alguém tiver alguma dúvida para o Tom em relação a essa questão dos frames. Ou seja, como que os frames são importantes como introdução? Como que essa narrativa tem valor de introdução? É isso que ele acabou de mostrar para vocês, porque ela faz uma moldura, um frame para as ideias que vocês vão desenvolver. Não é isso, Tom? Exatamente. Inclusive, dá para a gente fazer exercícios. Eu posso, por exemplo, propor, olha, eu tenho aqui, vou fazer uma pequena narrativa usando imagens. Agora, vamos aplicar essa narrativa aqui, a um domínio de alvo X. Então, vamos fazer isso em termos de parábola. Agora, vamos fazer em termos de comparação. Vamos fazer em termos de metáfora. Então, você pode fazer exercício. Veja, não é que você vai fazer a redação assim, mas seria uma ferramenta que você, como, por exemplo, alguém vai treinar basquete, por exemplo, vai treinar um jogador de basquete. Por exemplo, você sabe que eles treinam saltos num tanque de areia. E mesmo futebol, para cabeceio, os zagueiros, geralmente, eles fazem um treinamento em caixa de areia, porque é muito mais esforço ele pular, porque a areia ela não é firme, entende? Então ele tem que fazer muito mais esforço. A hora que ele vai pular no campo, ele pula mais alto. Por quê? Porque ele aprendeu aquilo. Então são treinamentos que a gente pode fazer da nossa mente. É fácil, porque nós fazemos isso intuitivamente. Então é você transformar aquilo que você faz por intuição de uma maneira mais consciente. Você criar aquilo que a gente chama de, que o Gerald Stein chama de metáfora deliberada, eu diria comparação deliberada, comparação, digamos, frouxa deliberada, comparação sintática deliberada, quer dizer, tem esse objetivo. Então, na verdade, você aprende a fazer isso. E de acordo com a situação, havendo possibilidade, aí você pode explorar e fazer isso, quer dizer, porque você vai ter pouco tempo para fazer a redação no vestibular, você tem um horário. Então, por isso é interessante fazer alguns treinamentos nesse sentido, e aí a partir do momento que você já sabe usar a ferramenta. Nossa, aqui dá para usar, então pronto, você usa. Isso é bonito. Essa é a ideia. Deixa pontualmente eu falar duas coisinhas muito pontuais. Claro. Posso? Claro. A primeira, eu vou pegar da fala do Tom e ressaltar duas coisas que nós falamos muito em sala de aula. A primeira é a necessidade, como a narrativa conduz o leitor, a necessidade do recorte específico, que o Dri bate sempre na tecla com vocês, que nós batemos sempre nessa tecla. Ou seja, como que eu estou direcionando o leitor, que recorte específico da narrativa eu estou trazendo?
E o segundo ponto é exatamente porque como o Tom está dizendo, do exercício, foi o que a gente fez com o Guy de Maupassant, com o conto do Guy de Maupassant. Essa série de exercícios começa a fazer sentido agora para vocês, porque isso torna-se uma coisa, uma prática, um exercício que naturalmente depois sai na redação de vocês. Eu acho que assim, é muito importante a gente trazer isso para a realidade da nossa sala de aula, como isso faz sentido com aquilo que a gente já está fazendo, tá bom? Que isso tem essa base, tem essa teoria por trás. Muito legal ver. Eu ainda queria complementar. Posso complementar, Adri? Claro. E exatamente por essa magnífica explicação do Tom, é que a gente, né, pode dispensar a questão da introdução, aquela introdução vaga no primeiro parágrafo, né, de começar de forma muito, muito vaga, muito generalizada, e a gente já pode começar exatamente por essas narrativas, e aí o nosso texto dedutivo, ele dispensa aquele parágrafo de introdução. A gente já pode começar com um parágrafo argumentativo e logo, né, com essa narrativa para conduzir o leitor. Exatamente, porque justamente esse tipo de introdução, quer dizer, o começo tradicional, faz o leitor dormir, né? Faz mesmo, né? Eu brinco que assim, é pedir para beijar, Tom. Ninguém pede para beijar, né? E aí, olha só, é muito legal porque teve um aluno que perguntou exatamente isso que a Bia já respondeu. Então, assim, como é que eu uso tudo isso na minha redação? Eu uso mostrando, assim, começando a minha redação, não como a introdução do que eu vou falar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso são recursos coesivos. Não é porque você, assim, resgata uma palavra na outra que os parágrafos estão com a mesma ideia. A gente vai mostrar isso num texto agora para vocês. Então, olha só, a gente vai mostrar para vocês agora com exemplos mais claros, mas antes de a gente poder ler o texto 1, Tom, eu vou pedir permissão para você, para a gente fazer uma revisãozinha do que a gente vai usar como critério de correção, bem rápido. E vou pedir para a gente fazer uma leitura da coletânea, bem rápido. Eu não vou ficar lendo os textos, eu só vou falar assim, ó, texto 1 fala disso, texto 2 fala daquilo. Porque na FUVEST ela tem um gabarito. E uma das coisas que ela pede, que a gente aprende muito a procurar na correção, é que em cada parágrafo você tenha a introdução de um novo aspecto do tema, que está lá na coletânea, que a gente chama de microtese no nosso curso, né? E aí você junta essas micros e constrói uma macro. Então, para vocês poderem acompanhar melhor, eu vou compartilhar a tela aqui, né? Proposta de redação, né? Exatamente. Então, primeiro assim, vamos ver os critérios, gente, né? Peraí, deixa eu facilitar aqui. Pronto. Tá todo mundo vendo claro? Sim. Sim, perfeito. Olha só, temos lá os critérios, né? O primeiro critério é desenvolvimento do tema e organização do texto. Ele vale de 0 a 5. E ele tem peso 4, então ele pesa 20. Primeiro, ver se o texto está falando se em todos os parágrafos tem a tarefa. Nesse caso, eu vou falar o papel da ciência. Então, em cada parágrafo, eu tenho um papel diferente da ciência, ou eu fico falando a mesma coisa que eu já falei na introdução, né? Segundo, o uso da coletânea. Quais os aspectos do tema foram tirados da coletânea? Porque os papéis da ciência que você deve trabalhar já vão estar na coletânea. Terceiro, progressão temática, diferenciar de coesão lexical difusa pelo texto. Que é assim, que cada parágrafo tem que trazer uma ideia nova, não pode simplesmente ficar repetindo, explicando o que já foi falado lá em cima. Terceiro, a pertinência das informações. As informações são verdadeiras, se o aluno tem repertório de fato. E aí a capacidade crítica argumentativa, que é a relação entre o fato e a opinião que você vai tirar desse fato, ou o fato que vai exemplificar a opinião e a justificativa que você dá para essa opinião. O segundo critério é a questão da coerência dos argumentos e a coesão, se você tem recursos de coesão diversificados e adequados, se as opiniões são sustentadas pelo fato mesmo, se são coerentes, se você defende a opinião com o fato certo, com a narrativa, com o frame, com contar o fato da forma correta, porque eu posso usar o mesmo fato para mostrar uma opinião X ou uma opinião Y. A progressão temática, de novo, vocês percebem que no critério 1 e no critério 2 tem muitos pontos de toque. Então, assim, errar na progressão temática você perde no critério 1 e no critério 2. Por isso que não pode ter um texto circular da introdução.
se existe relação entre as diferentes ideias entre os parágrafos, se existe relação entre os argumentos e a conclusão, né? Porque vocês podem ver que no manual da FUVEST a palavra conclusão aparece 3 vezes, enquanto a palavra tese não aparece nenhum, que nos leva a entender que é um texto muito mais dedutivo. E para acabar a questão da correção gramatical e adequação vocabular, que é saber se os recursos linguísticos estão corretos, se usa a palavra correta, se você tem uma diversidade de recursos gramaticais, por exemplo, metáforas. Olha, vocês estão falando aí, né? Pode usar metáfora numa dissertação sem problema. Se apresenta adequação de usos, né, desses tais recursos e, acima de tudo, se o texto é claro, não é se o texto é um texto hermético difícil de ser lido. E aí, em cada parágrafo a gente tem que ter, então, um fato, uma opinião e uma justificativa. E isso não precisa ser um fato muito narrado. Ele pode ser um fato mais condensado. O importante é que no texto como um todo tenha um equilíbrio entre o que é fato e opinião. Então, vamos supor que no meu primeiro parágrafo eu dou mais foco na opinião. E aí depois eu deixo o fato curtinho. No segundo, eu trabalho mais o fato. E aí deixo a opinião mais curtinha. Então, assim, é muito importante que o texto tenha um equilíbrio entre o abstrato e o concreto. Abstrato, a minha opinião, o concreto são os fatos da realidade. Então, a gente vai ler a coletânea rapidinho. Eu não vou ficar lendo a coletânea, né? Porque vocês têm aí a proposta e vocês vão ter que escrever isso a partir da semana que vem. A proposta pedia para você escrever sobre os papéis da ciência. No primeiro texto, ele falava que a ciência causava arrependimento, porque você tem aqui o inventor da roda arrependido de tê-la inventado. No segundo texto, ele fala que a ciência deriva da sociedade, porque ela exige um clima cultural que dá um impulso à curiosidade, né? Então, assim, a ciência deriva da sociedade e ela inova a sociedade, né? Porque a associação de tecnologia progressista, inovadora, né, é uma característica que certamente é essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população. E aí você tem aí a questão das teorias do Malthus e tudo e tal, de como que a tecnologia é importante para a gente sobreviver enquanto sociedade, como que a ciência nos inovou. Aí você tem a ciência relacionada com a memória, você tem a ideia do latim. Se você vai trabalhando com esse texto, você vai percebendo como que, na verdade, ele evoca a questão de como que a arte, de como que a ciência, elas estão dentro da nossa memória. Ela é uma contemplação, uma memória quase que antropológica e quase que teológica, né? Que perpassa a história da humanidade. Tá? Então, o texto 4 vai falar que a ciência é um produto social, tá? Que ela depende aí, no caso, por exemplo, da instituição democrática, né? Que a gente cria quase uma ciência, a gente cria uma ordem a partir da ciência, né? E que muitas vezes a gente não entende essa ordem. Então, não entender a ordem que cria a ciência significa não entender a sociedade, consequentemente, significa a gente ter um produto falho. E, para acabar, ele fala da questão de como que a própria ciência causa o ceticismo, como a própria ciência causa dúvida, porque quem usa, quem assim, difunde fake news, por exemplo, está utilizando ferramentas científicas que essa pessoa mesma quer contestar, né? Então, vocês veem que tem aí 5 aspectos nos textos, tá? Então, olha, 5 funções, rapidinho. A questão da ciência que pode causar arrependimento, a ciência que pode inovar a sociedade, a ciência que tem um aspecto de memória, a ciência que é um produto social, a ciência como uma questão de pós-verdade, né? Com a ciência que causa pós-verdade, a própria ciência que dá espaço para as dúvidas da ciência, né? E aí, esses 5 aspectos têm que estar no decorrer do seu texto. A gente não espera que esteja na introdução, seria uma coisa louca estar tudo isso na introdução, ficaria um texto embolado, inclusive, né? E não é porque o autor utilizou essas palavras-chave que ele está desenvolvendo isso, ele não precisa anunciar isso. Tem texto que anuncia, tem texto que não anuncia. Não é isso que é avaliado. O grande problema é quando você só anuncia isso e só desenvolve esses aspectos, porque aí você tem um texto circular como se fosse genérico. Então, a gente vai ler agora as redações. Vou passar a palavra de novo para o Tom.
E o Tom vai ler com vocês um primeiro texto, que não é de um aluno nosso, tá? Mas que usa uma técnica bastante interessante. A gente tem que ter muito cuidado, porque não é porque ela utilizou as vantagens e desvantagens aqui na introdução e depois ela desenvolve isso no parágrafo 2 e 3, é que esse texto tem progressão temática. Ele tem progressão temática porque ele vai trabalhando com os textos diferentes no decorrer de cada parágrafo, como a gente vai mostrar. Beleza, Tom? Beleza. Então vamos lá. Então... só uma coisa, para a gente poder ver as coisas, tá? Eu estou deixando o fato em vermelho, a opinião eu estou deixando em azul, as retomadas que ele está utilizando entre parágrafos ou com a introdução eu estou deixando em amarelo, e aí o uso da coletânea eu estou deixando o briefing em azul, que aí vocês vão ver lá, ó, T1, T2, qual que é o texto que o cara está usando para construir ou para debater aquele parágrafo. Pode ir, Tom. Perfeito. Bom, então começa o texto dizendo: o filme O Doador de Memórias apresenta uma sociedade distópica em que todas as memórias da população foram apagadas e cabe apenas a poucos selecionados, os doadores de memórias, manter vivas e guardadas as lembranças que trazem cores, sensações tanto boas quanto ruins e sentimento à vida de quem as possui. Nesse longa-metragem, as realidades de Jonas, um jovem doador de memórias, são contrastadas pela presença e ausência de cores. Antes de receber as lembranças, tudo é preto e branco. Depois se torna colorido. Então você vê que o autor desse texto, ele fala sobre o filme. Se você viu o filme, tudo bem, mas mesmo que você não tenha visto esse filme, o que se destaca é a questão da imagem visual, cor branca e branco e preto. Né? Então, branco e preto são os tons de cinza. Então, o que ele faz? Mostra que, na verdade, a cor é uma coisa positiva, uma coisa eufórica, porque dá para você, no fundo, é a memória, certas lembranças, cores, sensações boas, e, na verdade, isso é contrastado com a ausência de cores, que é a ausência da memória e das lembranças, onde tudo é preto e branco. Depois, enquanto a pessoa não recebe a doação da memória, depois torna colorido. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vamos ver que o autor usa o esquema da parábola. Quer dizer, esse primeiro parágrafo, ele é, na verdade, um domínio de origem, que ele vai aplicar já a partir do segundo parágrafo. Vamos ver o segundo parágrafo agora. Mudar o slide? Acho que a gente não acabou de ler, né? Assim como na ficção... Assim como na ficção, o mundo contemporâneo parece também estar dividindo duas tonalidades. A colorida, bom, aqui ele já está aplicando. Veja, onde está em vermelho, você tem imagem, domínio de origem. Agora você tem o domínio alvo. Assim como na ficção, o mundo contemporâneo parece, você vê, é uma comparação frouxa. É como se o mundo contemporâneo fosse, assim como na ficção, isso é uma comparação frouxa. Assim como na ficção, o mundo contemporâneo parece também estar dividido em duas tonalidades. A colorida, da ciência e suas descobertas, e da escala cinza, em que a racionalidade é constantemente negada. Então, ele já faz o blending, quer dizer, a ligação entre a cor, uma coisa boa, e a ciência e as descobertas. E é o branco e preto, a escala cinza, a negação da ciência. Entre essas duas realidades, uns parecem se aproveitar do conhecimento da ciência para benefício, enquanto outros insistem em contradizê-la, ignorando dados e gerando possíveis problemas. Então, nesse próprio parágrafo, obrigado por ter me lembrado, Adriano, ele já faz, em termos de parábola, ele já coloca o domínio-alvo mostrando, estabelecendo a imagem da cor, a ciência, as descobertas, e a imagem da não-cor, seria uma imagem disfólica nesse caso, a contradição da ciência, a pessoa que nega a ciência. Certo? Vamos para frente. Só uma coisa, então, olha, a ideia de memória e ciência já está na figura, né? Como vocês podem ver, então tem o texto 3 bem claro. Vamos ver o segundo parágrafo. A ciência se mostra cada vez mais necessária pelos conhecimentos e vantagens que traz à sociedade. Ele está argumentando, usando aquela técnica do argumento pragmático, que é o antes e depois.
Antes de você ter a ciência, a tecnologia, você tem uma vida pior. Quando aparece a ciência e a tecnologia, você tem uma vida melhor. Antes da refrigeração, você perdia os alimentos. Com a refrigeração, você conserva mais, né? Assim por diante. Bom, o desenvolvimento de tecnologias avançadas apresentou variadas facilidades à vida contemporânea e maior qualidade a ela. Como exemplos, os meios de transporte, passamos da tração animal para a tração, digamos, os motores, o avião, etc. A eletricidade, a internet e as descobertas da medicina. A gente sabe que em 1900, por exemplo, a expectativa média de vida ao nascer eram só 33 anos. Hoje está próximo a 80 anos, graças à descoberta dos antibióticos, à descoberta as técnicas cirúrgicas, né? Eu digo no meu livro, esse que eu escrevi, você vai lembrar, Adriano, que na verdade quando você está logo no prefácio, quando você ia fazer uma cirurgia no século até a primeira metade do século passado, é como se você comprasse uma entrada para o outro mundo, porque praticamente mais da metade das cirurgias levavam a óbito, né? Hoje você faz cirurgia de coração com o peito aberto e dá tudo certo. Bom, isso pode ser observado com marcas como a Apple. Então ele dá um exemplo que atrai consumidores com produtos frutos de muita pesquisa tecnológica que os deixa mais caros. Quer dizer, então você tem até o valor, então você tem um efeito, digamos assim, da ciência, da tecnologia, produz isso dá lucro, quer dizer, isso você tem, as pessoas ganham dinheiro, as pessoas, digamos, podem, isso dá dinheiro, dá emprego, etc. Dessa forma, a ciência, quando bem aproveitada, proporciona não só praticidades no cotidiano, como tem também lucro para os comércios que a utilizam de forma inteligente. E é claro que esse lucro não é só para o comércio, é para o fabricante, que ele pode reinvestir capital, ele reinveste para produzir o ano que vem coisas melhores ainda, né? Então, agora, veja bem, a ciência se mostra cada vez mais necessária pelos conhecimentos e vantagens que traz à sociedade. O desenvolvimento de tecnologias avançadas apresentou variadas facilidades à vida contemporânea e maior qualidade a ela. Como exemplo, dá os meios de transporte, eletricidade, internet, descobertas da medicina. Agora, as muitas palhetas da ciência ainda têm sido aproveitadas por grandes empresas de tecnologia que utilizam suas cores para produzir invenções incríveis que chocam a realidade monocromática da população e tornam sua produção mais eficaz e valorizada. Veja aí que ele retoma agora a questão da cor, né, que aparece no primeiro parágrafo. Então, você sabe que o que é colorido é bom, é eufórico, é ciência. Aí ele tem um erro de vocabulário, porque o certo não é palheta, é paleta. Palheta é aquilo que você põe no instrumento musical para você produzir um som, um oboé, por exemplo. Paleta vem do italiano paleta, com 2 T's, é aquele lugar que você põe o dedo aqui e tem as várias tintas para você pintar, né? Então, um erro gramatical, não digo gramatical, de léxico, né? As muitas paletas da ciência, quer dizer, a maneira, são as várias cores da ciência. Então, ele está usando, digamos aqui, já a imagem da cor como metáfora, paletas da ciência, certo? Adriano, quer falar alguma coisa? Quero. Olha só, gente, o mais importante desse texto é que o foco dele... Por que ele tem progressão temática? Porque pela primeira vez ele está trazendo a relação da ciência com a sociedade de consumo e a ciência que faz produtos consumistas. E aí, assim, não é porque ele usou a palavra vantagem e porque ele está utilizando essa coesão, é que o texto está progredindo. Isso é um recurso de coesão. A coesão é essa repetição, né? E isso é bom para a coesão, sim. Agora, se ele só ficar falando de vantagens e ficar falando de paleta e não trabalhar com um elemento novo, que nesse caso é a relação entre sociedade e ciência, no desenvolvimento de produtos que atendam aí a lei do lucro, né? Esse texto seria um texto circular. Então, a genialidade do texto tem que ele, apesar de ele usar a questão de resgatar palavras-chave da introdução, não é isso que é avaliado na FUVEST, ele avalia, ele na verdade dá uma progressão temática porque ele liga aí com outros textos, texto 2 e 4, que pedem essa relação. Alguma coisa para falar, meninas, também?
Sandra, Bia? Não? Então tá. Então, em cada parágrafo, um novo debate no texto, com novos fatos e opiniões. Então, não confundir retomar por coesão que está nos parágrafos anteriores com estrutura de texto, que é o que as pessoas fazem muito nas aulas tradicionais de redação, tá? Isso é coisa de Enem, isso funciona para o Enem, mas para a FUVEST, vocês vão ver que tem texto que não tem essa técnica que tira nota máxima também. Pronto, Tom. Vamos lá. Aí, por outro lado, em contraste a essa realidade colorida, muitos optam por ignorar o conhecimento e as pesquisas, podendo gerar consequências perigosas. Então, você vê que ele, de novo, ele pega aquele parágrafo inicial, quer dizer, o frame da cor, então, a oposição entre cor e não cor. Então, muitos optam por ignorar o conhecimento e a pesquisa. E as consequências podem ser perigosas. Quer dizer, então, na verdade, quando você leu o primeiro parágrafo, você associou a não cor, o branco e preto, a uma distopia, que é uma sociedade distópica mostrada no filme, né? Bom, movimentos intensificados recentemente, como o movimento anti-vacinas e o terraplanista, retomaram a tendência antirracional que vem espalhando diversas informações já desmentidas por pesquisas científicas. Fatos como vacina causa autismo, a Terra é plana, são repetidas por pessoas presas em uma realidade preta e branca. Você vê que aqui ele está usando metáfora, pessoas presas, né? Quer dizer, a metáfora do cativeiro, né? É uma realidade preta e branca. Então, outra vez aparece a questão da cor. Quer dizer, o conhecimento colorido, a negação do conhecimento preto e branco. Acaba por diminuir a credibilidade de instituições como a Organização Mundial de Saúde e a NASA, que buscam intensamente negar afirmações desse tipo, impedir o movimento de indivíduos que insistem em voltar para a escala cinza. Quer dizer, então, pessoas que saem da cor e voltam no tempo para uma situação de desconhecimento, escala cinza, né? Ademais, falácias como essas também acabam incentivando atitudes como não tomar vacinas, por exemplo, que podem ser perigosas a diversos indivíduos, inclusive aqueles que não compartilham do mesmo pensamento, quer dizer, as crianças que nem estão pensando nada, mas se os pais não dão vacina nas crianças, elas não têm culpa, mas acabam sofrendo os efeitos negativos de não ter tomado vacina. Com isso, por mais benéfica que seja, a ciência tem sido desacreditada por muitos. E isso pode resultar em situações perigosas para indivíduos que não necessariamente seguem tais ideias. Então, a gente vê, quer dizer, uma prática dessa aula que eu dei no começo, né, mostrando como existe a progressão, a recurso ao texto, como o Adriano vai falar agora, mas existe o tempo todo o autor, ele pega você pelo braço e leva você a ver a ciência como por meio de uma imagem da cor e a não ciência como uma imagem não colorida distópica, certo? Quer dizer, ele força você a ver a referência, o referente da ciência como uma coisa colorida, uma coisa bonita e a não ciência como uma coisa escura, uma coisa ruim, certo? Adriano. É muito legal ver também, assim, de novo, ver que assim ele vai trazendo novos fatos. Então, essa questão do terraplanismo, da ideia de que vacina causa autismo, olha os fatos aí. Então, quer dizer, ele não fica só com aquele fato do filme. Em cada parágrafo ele traz um fato, e olha só, no primeiro parágrafo ele fala da relação com a memória. No segundo parágrafo ele fala da relação com a sociedade. Nesse parágrafo ele fala com a relação com as pessoas, com as fake news, com os céticos, né? Então, você percebe que em cada parágrafo existe um novo debate. É por isso que esse texto tira nota máxima. O que a gente está mostrando para vocês, essas técnicas, é claro que vocês podem usá-las. O professor, quando a gente fala que essa técnica está disponível, está correto. Mas não é isso que a gente considera estrutura de texto na FUVEST. Isso é estrutura de texto para o Enem. Alguma coisa para falar, meninas? Sandra, Bia? Bia? Bia, você está muda? Oi. Pronto. Rodrigo, é um pouco, assim, a gente percebe que
que a gente chama de microtese está presente aí em todos os parágrafos. Cada um carrega uma microtese diferente, né? A questão que eu vejo muito forte é que ele consegue uma imagem muito boa no primeiro parágrafo. E essa imagem, ela não vem se repetindo, ele traz nuances apenas dessa imagem. Porque é muito importante dizer isso também, porque há professores que ensinam assim, ó, uma imagem só que carrega o texto todo. Não, não é isso que acontece aí. Aí você tem uma imagem de muito peso, até por conta de uma narrativa muito bem feita no primeiro parágrafo, e vem nuances dela ao longo do texto associadas às outras microteses, que no fundo, na verdade, é exatamente a mesma coisa de outra forma que a gente faz. Só que a primeira microtese ela está muito carregada na primeira imagem, lá em cima. Então, quando o Tom explica desse pareamento que é feito do domínio de origem ao domínio-alvo, né? Que a gente tem ali dessa relação da narrativa que carrega a ciência, que no fundo é o que a gente fala em sala de aula também, para você direcionar o leitor por meio de uma narrativa. E aí, só para vocês entenderem, domínio de origem é o filme, e domínio-alvo, né? A gente está trabalhando com a ciência e os papéis dela. Exatamente. Né? Exatamente. Podemos seguir? Podemos. Então, ó, na conclusão, é importante mostrar quais são os papéis da ciência que foram desenvolvidos no decorrer do texto. Você não faz isso na introdução, isso tem que ser feito na conclusão, e aí você não faz isso muito bem. É muito legal resgatar a imagem inicial, sempre, porque aí você fecha o texto, né? Então, vamos lá. Partindo dessa análise, o papel da ciência na atualidade se mostra essencial para o desenvolvimento de tecnologias que facilitam a realidade e melhoram a qualidade de vida dos indivíduos, além do auxílio à criação de novos produtos e à valorização do mercado. Saiu? Perdão. Peraí. Entrou de novo? Ainda não. Peraí, não entrou? Peraí, gente. Um minutinho. Deixa eu estar apanhando aqui. Peraí. Compartilhar a tela. Voltou? Voltou. Peraí, falta agora a conclusão, né? Peraí. Pronto. Ok. Não, está no texto 2. Está no texto 2? Conclusão. Próximo. Isso. Não. Partindo dessa análise. Isso, partindo dessa análise. Isso. No entanto, o movimento de negar a ciência, que tem crescido na última década, tem também prejudicado a influência de organizações de referência global e disseminando informações falsas. Se os movimentos antirracionais não forem cessados, a ficção de o doador de memórias estará cada vez mais próxima da realidade. Você vê que a última frase retoma outra vez a questão. Ele não precisa dizer aqui, nessa última frase, que a cor é a ciência e a tecnologia e que a não cor, o preto e branco disfórico, é a negação da ciência, porque isso já está na sua cabeça. Você já leu o texto inteiro e quando fala o doador de memórias estará cada vez mais próximo da realidade, quer dizer, esse aspecto binário daqueles que têm a ciência, respeitam a ciência, e aquelas pessoas que não respeitam a ciência, que não acreditam, a antivacina, aquelas coisas todas, né? Então, concluindo agora, na conclusão, quer dizer, você vê, além do fato de ter retomado, de ter usado, digamos, vários elementos da coletânea, ter havido a coesão, a progressão temática, todo um aspecto de coerência no desenvolvimento do texto, ele trabalhou também a questão da imagem, com parábola, uma comparação frouxa no primeiro parágrafo. Então, a cor e a não cor, ele usou em todos os parágrafos e fechou a redação com essa imagem também, não é? E uma observação extra, quer dizer, essa redação é muito gramaticalmente, é quase perfeita, tem algumas falhas, poucas, entre elas o uso de vocabulário inexato, como aquela questão de dizer palheta em vez de paleta, né? Mas está tudo certo, merece 50-50. Tá?
E aí a gente vai ver agora um outro texto que não tem essa mesma estrutura, gente, olha, né? Esse texto aqui, opa, texto 3, é texto 2, viu, gente? Não é texto 3. É o texto da Heloísa, essa foi uma aluna nossa, e percebam como ele é muito mais simples, mas não menos, não menos valoroso, né? Olha só, há séculos foi desenvolvida a teoria malthusiana que diz... Você quer comentar você? Peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a Bia e para a Sandra comentarem esse texto, pode ser, meninas? Então vamos lá. Vamos lá. Quer que comece lendo? Pode começar. Vamos lá. Há séculos foi desenvolvida a teoria malthusiana, que dizia que a população cresceu em progressão geométrica. É que eu não consigo ler o restante aqui. E a produção de alimentos em progressão aritmética. Ok. Segundo essa teoria, em determinado momento, não haveria mais comida suficiente para os humanos. Mas tempos depois veio a Revolução Verde, que trouxe modernidade aos campos fertilizantes e intenso uso da biotecnologia. A tecnologia desenvolvida pelos cientistas da área possibilitaria um aumento relevante de produtividade. Bom, gente, aqui o que está em vermelho, né, é uma figura, porque é uma figura histórica, mostra a evolução aí, né, ao longo, olha só, há séculos, né, foi desenvolvida a teoria malthusiana. Da teoria malthusiana para a Revolução Verde, você tem um aspecto histórico aí, né, que trouxe, então, mostrando como a ciência traz modernidade aos campos e como o desenvolvimento da biotecnologia é importante para a gente. Portanto, né, essa narrativa, ou seja, essa imagem histórica, faz-nos pensar que a tecnologia desenvolvida pelos cientistas da área possibilitaria um aumento relevante da produtividade. Ou seja, aqui a gente tem aquela estrutura que a gente ensina para vocês, né, de uma figura, nesse caso uma figura histórica, né, de uma relação da história e até mesmo mostrando na própria narrativa aí a importância da modernidade, da biotecnologia e, portanto, da ciência, que fecha com a microtese. A tecnologia possibilita o aumento da produtividade. Eu acho que esse parágrafo é importante destacar que ele é um parágrafo bem simples, mas ele traz uma microtese de uma forma bem clara, partindo também de uma imagem narrativa. Né? Posso fazer um comentário? Pode, claro, Tom. Eu achei interessante essa última frase, ela usa o futuro do pretérito como futuro do pretérito mesmo, né? Sim. Você tem a tecnologia possibilitaria um aumento do relevante. Isso já aconteceu no passado, mas é um futuro com relação ao momento em que havia a tese de Malthus. Muito bem colocado, por sinal, né, Tom? Muito bem colocado. Né? Porque geralmente a gente usa o futuro do pretérito como metáfora temporal. Eu gostaria de estar amanhã em São Paulo, por exemplo, né? Que não é um futuro. Mas se eu digo assim, sei lá, o presidente chegou às 8 horas ao palácio. Ao meio-dia almoçaria com o primeiro-ministro de Israel. Quer dizer, são dois fatos passados. Ele chegou, é passado, almoçaria futuro com relação a esse passado, mas é passado com relação ao momento presente, que é exatamente o uso. É raro esse tipo de construção. E está muito bem feito. A pessoa que escreveu sabe gramática. E aí você viu há séculos, né, que marca inclusive a ideia da relação de memória, né? Assim, demarcadamente, gramaticalmente. Sandra, vamos lá? Vamos lá para o próximo? Olha lá, isso permitiu... Eu já queria fazer um comentário aqui, porque quando a gente estava estudando a estrutura do Enem, a gente sempre diz que é preciso começar com uma coesão, né, sequencial, e aqui a gente está vendo que ele está retomando todo o período anterior, né? Ele está fazendo uma coesão referencial. Né? E é possível fazer esse tipo de coesão no Enem, na FUVEST, não é como a coesão no Enem, né? E então a gente consegue perceber que os dois parágrafos, eles estão linkados, né? E aí eu vou ler o parágrafo com vocês. Isso permitiu que a população crescesse sem ter que se preocupar com a falta de alimentos,
mostrando que é essencial para o nosso estilo de vida que a ciência e tecnologia caminhem junto a nós. Afinal, dependemos delas para continuar vivendo bem, já que destruímos grande parte do nosso meio ambiente, o que limitou ainda mais os nossos recursos disponíveis. Mas nem tudo são flores. É o caso, por exemplo, das grandes guerras mundiais. Aqui, olha, eu queria fazer uma paradinha, porque essa primeira parte, né, que o Dri pintou em azul, é exatamente o uso da microtese. Aquela microtese que fala, que é relativa à questão de memória também, né? Da memória, e depois tem a do 2, que é a questão da civilização, né? Desculpa, eu troquei. Né? É a questão da associação entre tecnologia e civilização, né? E aí, diferentemente daquele primeiro parágrafo, né? Porque nem sempre os parágrafos, eles precisam estar naquela sequência de fato, de opinião, fato, microtese e opinião. Aqui, a gente teve uma inversão, né? A gente teve o uso da microtese primeiro, e olha, essa parte em vermelho que vai vir agora, a microtese, né? As informações, elas estão invertidas, ó. Mas nem tudo são flores. É o caso, por exemplo, das grandes guerras mundiais. Nessa época, a humanidade já possuía um avançado desenvolvimento tecnológico que permitia a criação de tanques de guerra, de metralhadoras, de gases tóxicos, de bombas. Tudo isso gerou a morte de muitos inocentes. E quanto mais tecnologia disponível, mais ocorriam destruições. Né? Então, aqui a gente tem o uso de uma narrativa, né? De uma informação de conhecimento de mundo, de um fato. E agora, ele vai seguir, ó, porque a gente vai ter mais uma microtese aqui. Ó. A situação mostra que, muitas vezes, os homens perdem o controle de suas próprias invenções, porque desconhecem as consequências nas quais elas podem resultar, já que a ciência é repleta de novidades. E aqui a gente tem opinião, né? E aí ele continua. São novas hipóteses, novas teorias, novas invenções para as quais o final é sempre um mistério. E aqui a gente consegue ver claramente, né, o uso de microtese, o uso de fato, mas o uso de opinião. E aí ele continua, né, com a última figura que ele vai usar. Ó. E a atual ameaça de guerra entre o Irã e os Estados Unidos mostra que estamos longe de superar as consequências negativas que o desenvolvimento tecnológico pode criar. E aqui é muito interessante, porque ele trouxe um fato, mas o fato ele já está imbuído de opinião, né? E isso é muito interessante. Aquela questão do frame que o professor Tom estava explicando, e eu acho que nesse sentido a opinião ela ganha muito mais relevância, porque é possível, né, perceber claramente por que ele está falando que essas novas invenções, a gente não sabe qual é o fim que elas podem dar, porque pode, inclusive, resultar nessa guerra que nós estamos vivenciando, né, entre Irã e Estados Unidos. Posso comentar rapidinho também? É muito interessante a gente notar que o mesmo recurso, de uma forma lexical também, igual o Tom comentou, da outra redação, e aqui eu queria parar um pouquinho para fazer rapidamente um paralelo entre as duas redações. Elas, na verdade, eu não consigo ver uma estrutura tão diferente assim. Porque se você pegar a primeira redação, ela mostra vantagens e desvantagens, mas ela centra, né, numa narrativa no primeiro parágrafo. E aqui, no primeiro parágrafo, ele traz uma vantagem, que é o avanço histórico, e esse avanço histórico da ciência é uma vantagem, porque, veja, tirou as pessoas da fome, da teoria malthusiana para a tecnologia e a ciência, isso é uma vantagem. E essa vantagem, ela é colocada em cima como flores. Tanto são flores que aqui ele diz assim, mas agora, depois desse período de transição, nem tudo são flores. Né? Nem tudo são flores. É o caso, por exemplo, das grandes guerras. Então, aqui também existe um contraponto, né? Porque a própria coletânea traz esse contraponto. Ela mostra, ela faz a gente falar disso aí. Eu acho bem interessante vocês olharem, porque aqui está em preto, né? O nem tudo são flores, ele contrapõe também, olha, do primeiro parágrafo. Aquilo que é positivo, aquilo que é um avanço. Agora, peraí, vamos ver para que lado nós vamos, né? O caso das guerras.
é o caso também do Irã, dos Estados Unidos. Então, consequências negativas significa que nem tudo são flores dentro do mesmo campo Coisa semântico. interessante, assim, o contraponto, gente, aqui nesse caso, não é que ele está negando o que ele disse, na verdade é uma soma, ó, tem E esse lado ele tá, e o outro. Agora, o que é assim, interessante ver, que, assim, que é importante explicar para vocês? Quando a Bia fala que ela está falando de procedimentos, assim, vantagens e desvantagens, isso é igual nos dois textos. Mas assim, você percebe que no primeiro texto, ela anunciava isso no primeiro parágrafo, e no segundo não. Ou seja, a gente não faria essa coisa se você está fazendo desenvolvimento do D1 e do D2. Isso não existe aqui. exatamente. Isso não importa, na verdade. O que importa é que os recortes da coletânea, as provocações da coletânea, elas estão aí presentes, né? Assim, fluindo, né? Não estão, Fluindo, exatamente. né? Vão, Elas não se repetiram em momento nenhum, né? Que marca exatamente a questão da progressão temática, Fazendo né? um comentário já que eu fiz na aula de ontem, a questão do conhecimento e da sabedoria. Você é um fruto do conhecimento, você tanto pode ser usado com sabedoria como sem sabedoria. O exemplo que eu usei foi um chip fabricado pela IBM, que ele serve para fazer funcionar marca-passos cardíacos, para salvar vidas. Mas esse mesmo chip, ele é usado para detonar minas terrestres que matam e mutilam pessoas no mundo inteiro. Agora, um outro fato interessante, isso aqui é extra, né? Apenas, às vezes, uma guerra, destruição. A aviação, a guerra aérea, a força aérea teve que desenvolver os aviões mais rápidos para combater o inimigo, fugir mais rápido, foram os caças a jato. Depois que acabou a guerra, a paz, né, em praticamente de 45 até 55, 57, apareceram os primeiros aviões de passageiros a jato, que antes nós tínhamos o Super Constellation, o Super G Constellation. Em 57 apareceu o Comet, avião inglês, que até era muito ruim, caiu várias vezes, e o francês, o Caravelle, né? E depois veio o Boeing 707, assim por diante. Quer dizer, a aviação comercial, a jato que nós usamos hoje para viajar de 12 horas daqui a Lisboa, por exemplo, ela talvez não tivesse sido desenvolvida se não fosse, digamos, a aviação de guerra também. Quer dizer, uma coisa ruim que acabou tendo um fruto bom também. Isso é uma consideração, digamos assim, paralela só, tá? Vamos em frente. então, lá, devido a essas consequências maléficas, muitas pessoas acabam sujeitando a ciência, mas de forma artificial, rejeitando a ciência, mas de forma artificial, sem dar destaque ao quanto ela é útil. Nesse contexto, Pierre Levy conceitua a noção de inteligência coletiva como sendo o uso das tecnologias em prol do desenvolvimento da sociedade. Aqui é que está a figura, o conceito filosófico. E aí tem o uso agora. Mas tal desenvolvimento trará apenas benefícios se, ao invés de pessoas tentarem encontrar caminhos para investigar os prejuízos, elas preferirem, né, apenas negar a existência da ciência. Essas pessoas usam as redes sociais, ao mesmo tempo, as criticam com veemência, porque não buscam melhorá-las, como propõe Levi, mas apenas criticá-las, visto que criticar é mais fácil que buscar saídas. E aí ela usa o Pierre Levy para falar que as pessoas acabam não utilizando a internet com sabedoria, como o Tom acabou de dizer, mas apenas para criticar a ciência. E aí ela fecha. Portanto, no mundo contemporâneo, a ciência tem um papel fundamental, já que ela possibilita a manutenção de nossos padrões de vida. Olha o papel aqui, ó, né? Mas ao mesmo tempo, ó, então vai falar de outro papel, o homem ainda não aprendeu a extrair dela os benefícios e pelo caminho que segue a humanidade, dificilmente um dia saberá fazer, tá? Vamos então agora para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui que vocês fizeram. Eu não vou ler o último texto de redação, o texto era da Ana, que é um texto, inclusive, bem sofisticado do ponto de vista filosófico, a gente pode fazer na próxima aula. E eu vou agora abrir as perguntas para a gente poder encerrar esse rol. Podem, então, levantar as mãos, quem tiver dúvida. E aí a pergunta assim, que alguém faz aqui é, mas nesse segundo parágrafo, ela não retomou nada da imagem usada anteriormente, né? Então, olha só, vamos retomar lá. No segundo parágrafo,
você percebe que ela fala da Revolução Verde, né? Isso aqui, na verdade, é só uma transição, ó. Isso é a transição. E o parágrafo não é sobre a Revolução Verde. O parágrafo agora é sobre essa questão das grandes guerras, de como que, na verdade, elas podem ter umas situações, como que o homem pode se perder na sua própria invenção. Então, gente, de novo, você não pode achar que essa retomada é coesão. Ela não é estrutura de texto. Entenderam? Esse é um perigo, porque senão o texto fica circular. Se ela ficasse só naquela parte que está em azul, você já perdeu aí em torno de uns 10 pontos. Viu? Depois, tem redação para fazer essa semana? Ô, Carol, nessa semana eu vou falar da tarefa para vocês. Eu estou mandando um encarte e vocês vão dar nota nessas redações, de 0 a 5, seguindo o que a gente ensinou para vocês na aula passada e o que está no começo dos slides, tá bom? Então, agora eu vou abrir para as perguntas, tá? E aí a gente encerra. O Luiz Gabriel pode perguntar, Luiz. Oi, boa noite. O primeiro texto da charge tem a bola rolando lá, que inventou a roda. No seu slide estava como um arrependimento da ciência, mas aí e ela falou no último texto do cientista, do homem, perder controle das suas ações. Então, aí eu queria saber se existe uma possibilidade de interpretar a coletânea mais diversa. Mas, na verdade, você está vendo que é a mesma coisa. Você não tem que usar essas palavras que a gente colocou ali, entendeu? O arrependimento. O arrependimento e o homem... como é que você falou agora? O homem... Perdeu o controle da ciência e o homem se arrepender é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Você observa aqui na charge, por exemplo, o fulano que inventou a roda, ele é atropelado pela roda. Por isso que ele disse que se arrependeu. Que a roda está num declive, né? E vai para cima dele. Ele se safa rapidinho, mas quase morre. Então, nesse sentido, é que ele quis dizer que a charge significa que o produto do conhecimento pode, na verdade, fazer mal para as pessoas. Por isso que ele fala que se arrependeu. Poxa, quase foi atropelado pela roda. Essa é a imagem. Então, assim, a leitura é só uma. As palavras que você vai usar para expressar a ideia podem ser outras. Entendi. Gabriel. Obrigado. Então, tá bom. João Pedro, pode perguntar. João Pedro? Acho que você me desmutou, mas eu não tenho pergunta não. Obrigado. Então tá. Giovana? Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é no segundo parágrafo. Na primeira parte, ela usa a primeira pessoa do plural. Será que não tem algum problema? Tem que responder isso. Não tem problema nenhum, porque o nós é impessoal. Olha só, nós vamos fazer prova no fim do ano. Vamos fazer vestibular. Tom, você vai fazer vestibular no fim do ano? Não. Você? Mas eu posso dizer nós no sentido de todo mundo, né? Perfeito. Agora, olha, nós vamos corrigir provas de vestibular no fim do ano. Ou ainda, nós somos americanos, nós somos cidadãos americanos. Olha, eu acho que não sei se tem mais alguém aqui, mas esse nós sou só eu, acredito, né? Então, assim, entendem? Esse nós, ele é impessoal pra caramba, então não tem problema nenhum. E olha como é muito melhor usar, ó. As pessoas estão no isolamento e nós estamos no isolamento. É muito mais bonito usar estamos no isolamento, né? Você participa diretamente. Até há uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Usando às vezes para o interlocutor a palavra você, que às vezes não é interlocutor. Mas imagine, você vai nadar no mar revolto. Eu não vou nadar no mar revolto. Pior quando as pessoas dizem, aí você coloca a pessoa numa situação ruim, né? Imagine, você vai roubar a carteira de alguém. Fala, pô, não sou ladrão. Não é você. Quer dizer, é uma maneira de dizer. É um você metafórico. Esse você não pode ser utilizado na dissertação, mas o nós pode. Porque, sim. Né, eu entendo que deveria poder, mas não pode. A regra é para tirar nota quando apareceu você, né?
o nós eles já aceitaram e já incorporaram na FUVEST e na VUNESP. No Enem, teoricamente, também. Mas eu gosto de ensinar a não fazer. Tá? Ah, tá bom. E na conclusão, eu fico sempre tentando achar mais coisa para colocar. Não tem problema ser bem curtinho? Não tem problema de ser bem curtinho. O importante é resgatar o que você já disse para responder a grande pergunta. Quais são os papéis da ciência? Ah, então tá bom. Era só isso. Obrigada. Gente, então, é assim, para acabar, então, para ficar bem claro, cada parágrafo, vocês percebem que tem um aspecto da coletânea que depois são amarrados na conclusão. Isso que é uma coisa importante de ser dita. Mais alguma coisa para dizer, gente? Sandra e Bia? Eu acho que esses dois exemplos que nós lemos, né, tanto do texto que fala sobre o doador de memórias, como esse que nós lemos da Heloísa, eles são muito interessantes para mostrar que para tirar 50 na FUVEST, você não precisa respeitar necessariamente uma determinada estrutura, né, como aconteceu com aquela questão coesiva do cor, não cor, né, do colorido, preto e branco. É possível, né, tirar uma nota muito alta, né, ou então a nota máxima com estruturas textuais bem diferentes, porque, de novo, a questão não é estrutural, a questão é o uso das microteses, né, a boa leitura, porque as provas de redação, elas são provas de leitura e escrita, né, e eu acho que isso é muito mais importante e trabalhar dentro dos parágrafos, aquilo que, né, a gente tem ensinado sobre figura, as microteses, a opinião, né, as justificativas de forma articulada, isso é muito mais importante do que a questão estrutural como Enem. Yeah. É exatamente isso, gente. E o mais importante, como a Sandra disse, é a gente responder as provocações da coletânea, no final responder a grande pergunta e trazer isso articulando fato e opinião, né? Fato, as microteses e opiniões. A ordem, a forma como você vai fazer isso, né? É muito pessoal e depende muito do tema, da forma como você está lidando com aquele texto, né? Uma das coisas que a gente recomenda e que aí está aí o Tom, até a gente aprendeu com ele, é o início pela narrativa, como a gente viu, que tem cor, tem cheiro, tem sabor, conduz o leitor, e não necessariamente ela deve ser carregada, né, aí por nuances ao longo do texto. Isso foi uma escolha daquele texto, né? Mas vocês viram um outro exemplo que não, e o importante é manter a progressão temática. Eu acho que é isso. Então, as suas últimas palavras, depois eu vou passar, tem duas perguntas aqui para a gente responder e a gente encerra. Bom, eu quero dizer o seguinte, existe ainda, além do uso das imagens, eu diria, as imagens dos sons. Vocês sabiam que o teatro, antigamente, o Shakespeare, o teatro francês, Ronsard, Dubellay, por exemplo, Corneille, Racine, era metrificado, era por versos, com rima e tudo, é uma coisa incrível. Por quê? Você trabalhava também a parte do ritmo fonético e trabalhava também a parte do vocabulário. Então, futuramente seria interessante vocês terem uma aula além das figuras, dos tropos, né, ou figuras de imagem, metáfora, comparação, etc., sobre alguns processos as chamadas figuras de construção, que é diácope, sequência triádica, que mais? Todas aquelas figuras clássicas, né? O quiasmo, a anáfora, você começar várias frases com a mesma palavra, tudo. É claro que isso seria já uma sofisticação muito grande, seria ser uma etapa final, quer dizer, você trabalhar de uma maneira para finalizar um projeto. Mas isso fica para depois. Apenas Tom, convite para você vir falar isso para a gente já está feito. Viu? Tá. Russo, pode perguntar? Posso? Boa noite. Boa noite. Quando, por exemplo, eu cito o filme, assim,
no começo do meu texto, eu tenho que, no final do meu texto, retomar esse filme que eu citei, ou se eu não retomar, eu não perco nenhuma nota, nada? Não precisa retomar, não. Por acaso o autor retomou porque ele quis voltar a trabalhar, fechar com a imagem da cor, da não cor, a imagem da distopia. Mas não precisa. Entendi. Você pode... Obrigado. Tá. E aí, para acabar, a Mai pergunta se... Peraí, deixa eu só fazer aqui. Ela pergunta se pode ter frases informais e metafóricas. Pode, sem problema nenhum. Pode. Desde que você mantenha a norma padrão, né? Você não vai falar assim, e aí, mano, né? Não dá, né? Assim, né? Ou usar coisas vulgares, né? Então, assim, tem que ter o bom senso de saber utilizar isso, ok? Muito obrigado, Tom. Muito obrigado, Bia e Sandra. Muito obrigado a cada um de vocês. Foi um grande prazer. Essa aula a gente vai deixar gravada no YouTube. E aí é isso aí, tá bom? Muito obrigado. Um beijão para todos vocês. Vocês podem ir saindo. A gente está aqui esperando vocês saírem. Boa noite. Paz e bem. Ai, gostei, gente. Nossa, muito obrigado, Tom. Lindo, lindo, lindo.